ficar à vontade. Como é bom estar na casa do Pai, na casa do Senhor, mais um dia, mais uma noite para adorar e a glorificar o nosso bom Deus. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui hoje pela primeira vez, levanta sua mão. Acredito que não, tem um rosto diferente. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Pedro, sou pastor aqui da Igreja Anglicana de São Pombos. É um prazer estar caminhando com você aqui nessa noite. Você que está nos acompanhando agora também pelo Instagram, pelo YouTube, que a paz do Senhor também esteja na sua casa. Compartilhe essa mensagem, compartilhe essa live com mais pessoas, para que vidas sejam abençoadas. Se você está aí e não segue o nosso canal aí no YouTube, vai lá, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Se estiver no nosso Instagram, comece a seguir nossa rede social, para que você seja abençoado com a mensagem de Deus. Vamos com a palavra do Senhor. Quem está feliz aqui nessa noite? Amém? Amém. Aleluia. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 11. A gente vai ler do versículo 2 até o 11. Mateus capítulo 11, do versículo 2 também até o 11. O tema da mensagem hoje é: quem você está dando ouvidos? A quem você está dando ouvidos? No mundo hoje de tanta agitação, de tanta correria, no mundo de tantas vozes, tanto barulho, tanta agonia, a quem é que estamos dando ouvido? Quem é que você está parando para escutar? Mateus capítulo 11. Vai estar aí na tela, já está na tela. Se você tivesse a sua Bíblia, o seu smartphone, você vai poder acompanhar a versão que eu vou ler. Diz assim a palavra do Senhor: João, ao ouvir na prisão, repita comigo e diga: ao ouvir na prisão, o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Ele está comigo, diga: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Seguindo diz assim: enquanto saíram os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupa fina estão no palácio reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. E digo-lhes a verdade: entre o nascido de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. E estas são as palavras da salvação, e por elas te dá graças a Deus. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. O Senhor nos tirou da nossa cama hoje com saúde, respirando esse ar maravilhoso, porque o Senhor renovou a sua misericórdia sobre a nossa vida, Pai. Porque o Senhor não deixa de faltar o pão de cada dia na mesa dos justos, Senhor. O Senhor nunca nos abandonou, o Senhor nunca nos esqueceu, a despeito de qualquer dificuldade, de qualquer problema. O Senhor sempre está ao nosso lado, Senhor. Pai, a tua palavra, Senhor, a tua palavra que jamais volta vazia, ela já foi liberada. Que essa palavra ela possa falar ao nosso coração. Que essa palavra ela transforme, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos, para que a gente ouça a tua palavra. Assim
Assim como a tua palavra diz, aqueles que têm ouvidos, ouçam o que diz o Senhor. Que nessa noite a gente possa ser confrontado, transformado a partir da tua palavra, Senhor. Pai, que eu não te atrapalhe em nada naquilo que o teu Espírito Santo deseja fazer nesse lugar. Que eu seja apenas um canal para trazer a tua mensagem para o teu povo, mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença. Ó rocha minha e redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. A quem você está dando ouvido? Existe uma grande diferença entre escutar e ouvir. Escutar está mais relacionado a uma percepção de som. Você escuta um ruído, mas não está ligado ao entendimento. A palavra ouvir, ela está ligada a um entendimento de algo que está sendo transmitido. E é por isso que existe muito problema na relação marido e mulher, porque muitas vezes o homem apenas escuta o que a mulher falou, mas ele não ouviu, ele não entendeu. E o problema também é que tem muita mulher que fala 15, 20 informações de uma vez só. Ela vai pegar o menino na escola, quando chegar tem um chulete para tirar lá, joga o lixo lá fora, tem a vou pagar. Escutou ele? Escutei. Repita o que foi que eu falei. Não sei. A mulher fica revoltada, a mulher fica estressada, mas porque ele está apenas escutando. Ele não assimilou. Nós precisamos ouvir. A expressão ouvir na Bíblia, no seu contexto original grego, está relacionado a entender e também a obedecer. E é justamente por isso que Jesus, toda vez, após uma pregação, após algum ensino, ele falava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, é como se ele estivesse dizendo: obedeça. Aquilo que eu ensinei e você ouviu, comece a pôr em prática. Jesus, lá em Mateus 13, versículo 13 e 14, Mateus 13, versículo 13 e 14, ele diz assim: Mateus 13, está na tela. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, e ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Nós precisamos ter cuidado a quem estamos ouvindo. Essa questão de ouvir é tão importante que, se você conhece a tradição judaica, eles têm uma oração que eles chamam do Shammai. É uma oração diária que eles fazem, e essa oração diz assim, ela começa assim: ouça, ó Israel. Ouça, ó Israel. O Deus, o Adonai, é o único Deus sobre todas as coisas. Essa palavra ouça, Israel, é como se ele estivesse dizendo: obedeça a esse Deus, Israel. Entendam que esse Deus é o único Deus sobre todas as coisas. E é por isso que a gente escuta essa expressão dar ouvidos. Fulano foi dar ouvido aos amiguinhos, quebrou a cara. Fulano foi dar ouvidos a quem não deveria, quebrou a cara. Dar ouvidos é seguir ou obedecer a alguma coisa. E nós precisamos alinhar nessa noite a quem estamos dando ouvido, a quem você vai ouvir verdadeiramente, porque essa geração que a gente está vivenciando é a geração mais impaciente, é a geração mais barulhenta. Eu e você, nós não sabemos parar para ouvir. É muito difícil você parar para ouvir. Até talvez no seu devocional, a nossa prática, na nossa oração é só falar, pedir. A gente não para ouvir a Deus. Quando eu e você, a gente chega em casa, a primeira coisa que a gente faz, a gente está no silêncio, liga a televisão. Tem que ter um barulho, mesmo que você não assista, você liga a televisão. Você para em algum ambiente, se não tem televisão, você pega o telefone, eu vou lá no feed, vou ver TikTok, vou ver Instagram, vou ver alguma coisa. Porque a gente não sabe parar para ouvir. Mas nessa noite nós precisamos aprender alguns princípios básicos
para que a gente não desanime, para que a gente não venha a cair, não venha se desestimular. Então, pastor, o que é que eu preciso fazer ou saber para permanecer de pé? Primeiro ponto: cuidado a quem você dá ouvidos. Cuidado a quem você dá ouvidos. Olha para a pessoa que está do lado. Diz assim para ela: cuidado na vida. A outra pessoa diz: cuidado na vida. Nós precisamos ter cuidado, principalmente a quem estamos ouvindo. O versículo 2 diz assim, que a gente começou a leitura: e João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhes perguntarem. O que é que João começou a ouvir na prisão que fez ele duvidar que Jesus era o Messias? João, que teve várias e várias confirmações de que Jesus era o Messias. João, que quando foi batizar Jesus, ele viu o Espírito Santo descer em forma de pomba. Ele viu. João, que ouviu a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. João, que afirmou, ele falou: eis ali o Cordeiro de Deus, que esse eu não sou digno nem de atar as sandálias dele. O cara tinha várias e várias confirmações de que Jesus, ele era o Messias. Mas ele começou a se juntar com pessoas, ele começou a dar ouvido a quem não deveria, que o coração dele começou a duvidar. Ele começou a pensar: será que Jesus é o Messias mesmo? Porque as pessoas estavam na prisão: olha, esse cara aí que tu dissesse que era o Cordeiro, o Messias. Ele começou a andar com prostituta. Ele começou a andar com publicano, aquele povo que não serve para nada. Ele começou a beber muito vinho com a galera. É esse cara que é o Messias mesmo? E ele começou: rapaz, será que é esse mesmo? Ele começou a dar ouvidos a quem não deveria. Então, cuidado com quem você está dando ouvidos. Cuidado com quem está ao seu lado. Porque nem todo mundo que está ao seu lado está querendo o seu bem. Nem todo mundo que está ao seu lado quer que você cresça. Tem muita gente que apenas está esperando você cair para ela começar a te julgar e dizer: eu sabia que você não ia conseguir. Eu sabia que fulano não ia dar certo. Eu sabia que fulano não prestava. Comece a analisar a sua vida. Comece a perceber: essas pessoas que estão ao meu lado estão me ajudando a se parecer com Jesus? Ou estão... Sou cristão. Sou crente. Nós somos crentes. Nós não podemos se envergonhar e anunciar isso lá para o mundo. Jesus disse que aquele que não se envergonhar de mim, quando ele vier com seus anjos, ele também não vai se envergonhar de você diante do Pai. Mas aquele que se envergonhar e não reconhecer ele também não vai reconhecer você. E o mundo está empurrando isso em você. João Batista, ele foi morto e preso porque ele estava condenando uma conduta errada das pessoas que estavam no mundo. Ele condenou o rei Herodes porque estava cometendo um adultério com a mulher do seu familiar, com Herodias. E aí foi contra o padrão do mundo e seguiu o padrão do reino. Ele foi preso e depois morto. Então não se envergonhe se o povo vai dizer que você é cafona. Não se envergonhe se o povo vai dizer que você é besta, alienado, ou se o povo vai dizer: rapaz, fulano só quer ver na igreja agora. Toda vez que eu falo com fulano, estou na igreja. Vamos fazer tal coisa? Estou na igreja. Tal coisa? Igreja. Tal igreja. Rapaz, não se envergonhe. Porque você decidiu assumir essa postura de santidade, de renunciar às coisas. Porque eu e você, nós não negociamos valores bíblicos. Mesmo que o mundo esteja dizendo que é normal, nós não vamos aceitar valores do mundo.
vai acontecer? O mundo vai legalizar o aborto. O Brasil vai legalizar o aborto. E vão querer botar uma narrativa dizendo que é normal. Porque você vai proteger a vida da gestante. Mas para nós, o aborto vai continuar sendo um crime. O aborto vai continuar sendo um pecado. Porque nós defendemos os padrões do reino de Deus. Não se deixe enganar, porque esse é o papel de Satanás. Enganar você. O mundo agora está querendo empurrar a goela abaixo para mim e para você, dizendo que não existe apenas dois gêneros. Existe um monte de gênero agora, é não binário, é cis, é trans, é um monte de letra agora, e você está sendo obrigado a aceitar isso. Mas para nós cristãos, só existe homem e mulher. A Bíblia fala que é homem e mulher. A ciência mostra que é só XX ou XY, não existe outra coisa. Ou você é homem ou você é mulher. Agora entenda isso, nós vamos continuar amando e aceitando qualquer pessoa, independente de raça, sexo, gênero, de qualquer coisa. Nós vamos continuar amando e ajudando ela em amor a ensinar o que a Bíblia nos ensinou. E isso não é intolerância. Isso não é intolerância. Você apenas está ensinando e passando para ela o que a Bíblia lhe ensinou como uma verdade absoluta. Outra coisa, não seja quem você não é, apenas para agradar alguém. Tem muita gente sendo quem não é, para agradar algumas pessoas. Eu quero agradar alguns amigos, algumas pessoas, eu me visto de outra pessoa, eu perco a minha identidade, eu deixo de ser quem Deus me criou para ser, para agradar algumas pessoas. E a gente sabe que isso traz muito problema para a nossa vida. Tem uma história na Bíblia que mostra que Rebeca e Jacó, Rebeca tinha Jacó e tinha Esaú, só que a Bíblia fala que Rebeca amava mais Jacó. E por amar mais Jacó, ela queria que ele fosse um filho abençoado pelo seu marido Isaac. E aí ela faz: Jacó, você vai ser quem você não é, porque eu quero que você receba a bênção. E Jacó, para agradar a mãe, ele usa uma pele, ele usa a roupa de Esaú, e ele se torna quem ele não é, para agradar alguém, para agradar seu próprio ego, para agradar a vontade de algumas pessoas. E a gente sabe o que acontece quando Esaú chega, fica furioso, ele teve que fugir, porque senão ia ser morto. Depois, quando ele chega na casa do filho dele, ele é enganado, fruto de querer agradar outras pessoas. A gente vê também lá em Saul, lá em 1 Samuel, Saul estava esperando Samuel chegar para oferecer sacrifício. Oferecer sacrifício só era papel do sacerdote, que era Samuel. Mas Saul estava preocupado porque o povo estava indo embora e ele assume um papel que não era dele. Ele foi ser quem ele não foi chamado para ser, e ele oferece os holocaustos. E quando Samuel chega, ele fala: Deus te rejeitou porque você desobedeceu. Porque para Deus é mais importante obediência do que sacrifício. Por causa de uma escolha errada, porque querer agradar pessoas ao invés de agradar a Deus, ele perdeu a bênção de Deus, ele perdeu o reinado. Então, não queira ser quem você não foi chamado para ser. Seja verdadeiramente quem Deus te chamou para ser. Pare de olhar para a grama do vizinho. Pare de olhar para aquilo que você não tem e comece a ser grato por aquilo que Deus te deu. Se você tem falta de alguma coisa hoje, é porque não é necessário agora. Porque se o Senhor for teu pastor, de nada você vai ter falta. Em Deus você é suficiente. Então pare de olhar para o lado. Pare de querer ser alguém que você não foi chamado para ser. Pastor, o que é que eu preciso fazer para permanecer de pé? Eu entendi que eu tenho que ter cuidado com quem eu estou ouvindo, cuidado com as pessoas que estão ao meu lado. Eu também não posso me envergonhar de Deus diante do mundo. Eu não posso deixar os meus padrões da Bíblia em troca dos padrões do mundo só para agradar
Mas em terceiro lugar, e por fim, seus valores não estão em suas conquistas, e sim nas suas renúncias. O seu valor não está naquilo que você conquistou, mas está naquilo que você conseguiu renunciar em prol do reino de Deus. Veja que o versículo 11 diz assim: e entre o nascido de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Guarda essa informação aí. O nosso padrão de sucesso hoje, ele está muito deturpado. O mundo, ele destruiu o nosso padrão de sucesso. Porque quando Jesus ele vai falar de sucesso na Bíblia, e ele começa a falar no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, a partir de Mateus 5, ele começa a falar assim, bem-aventurado é quem é pobre. Quem é pobre de espírito. Opa, Jesus, peraí. O cara é feliz quando o cara é pobre de espírito, é uma coisa errada, Jesus. Bem-aventurado ou feliz aquele que chora. Peraí, Jesus, como é que o cara é feliz se o cara está chorando? Bem-aventurado é aquele que são perseguidos. Não, está brincadeira. Tem alguma coisa errada. Esse padrão do reino de Deus está totalmente errado. Porque o padrão de sucesso para o mundo é o quê? É ter um carrão do ano na garagem. É ter pelo menos 2, 3 casas. Casa na praia, casa na cidade e casa no sítio. Uns cachorrinhos para morar Bela Vista, né? Lá. O padrão de sucesso no mundo é esse. É você ter um grande emprego que você receba muito bem. É ter uma família bem estruturada. Esse é o padrão de sucesso segundo os olhos do mundo. Porque quando o mundo olhava para os apóstolos, para os discípulos, eles diziam, o mundo diz, tudo fracassado. É tudo fracassado porque não tem nem casa. Esses caras não têm onde dormir. Esses caras não têm família. Esses caras não têm nada. Se os discípulos do apóstolo Jesus tivessem Instagram, seria aqueles caras que ninguém queria seguir, velho. Ia ter nenhum seguidor, o cara ia seguir 100 mil pessoas, 10 seguidores. Porque ninguém queria ver aquele cara. Porque aos olhos do mundo, eles eram fracassados. Mas aos olhos de Deus, Deus estava aplaudindo esses caras, esses homens e essas mulheres. A terra, o mundo não é digno de ter eles. Porque eles foram dignos e renunciaram a tudo por causa do chamado de Deus. Porque eles estavam sendo fiéis ao chamado de Deus. Não tem aquela informação que a gente falou no começo agora, que João, do nascido de mulher, foi o maior? Por que é que João foi o maior, pastor? Se esse cara, ele não tinha uma igreja grande, uma igreja gigante, uma igreja preta assim, não tinha naquela época, não tinha luz, não tinha nada. Ele não tinha uma igreja grande. Aquele cara não teve família. Foi um cara que renunciou a tudo. Não teve namorada, não teve namorico, não teve relação sexual, não tinha Instagram. Aquele cara não tinha nada. Aos olhos do mundo, João Batista era um fracassado. Morreu sozinho, preso na prisão, decapitado. Que cara é esse? Não tem sucesso nenhum. Mas, para Deus, ele foi o maior homem nascido de mulher até aquele momento. Por quê? Porque ele foi fiel ao seu chamado. Deus chamou João para fazer justamente aquilo que ele fez. E o sucesso da nossa vida não é marcado por aquilo que a gente conquistou, mas aquilo que a gente renunciou. E João renunciou a tudo. A família, a conforto, a lar. Ele morava no deserto, comia gafanhoto e mel. Nunca comeu sushi, bichinho, perdeu o sushi. Nunca comeu. Mas teve que renunciar a tudo. Mas ele foi fiel. Ele foi considerado grande porque ele foi fiel até a morte ao seu chamado. Moisés é outro que a Bíblia nos mostra que ele foi capaz de renunciar muitas coisas, e o feito de Moisés não é caracterizado pelas suas conquistas, mas pela sua renúncia. Veja o que Hebreus 11, versículo 24 a 26 diz. Hebreus 11, a partir do 24, vai na diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo
ser maltratado. Presta atenção. O cara preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Tá de brincadeira. O cara preferir ser maltratado, o cara preferir sofrer, o cara preferir dificuldade com o povo de Deus, para ser fiel ao chamado dele, do que desfrutar os prazeres. Está mostrando que o pecado tem prazer. Os prazeres do pecado. Só que o prazer do pecado ele é temporário, ele é passageiro. Mas o prazer em Deus ele é eterno. A alegria em Deus ela é eterna. E a Bíblia está dizendo que Moisés ele renunciou a isso. Versículo 26 diz: por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Entenda, ele abriu mão de tudo, o tesouro do Egito, não para ficar sem nada, ele vislumbrava uma recompensa, mas uma recompensa eterna, uma recompensa que traça, nem ladrão rouba, porque é lá no reino do céu. É essa recompensa que a gente tem que olhar. É isso que a gente tem que entender, que nossos valores não são medidos por conquistas, mas sim por renúncias. O que eu acho interessante, você lembra da parábola dos talentos? Tem dois servos que eles dobraram tudo que Deus deu a ele, e eles foram chamados de quê? Servo bom e misericórdia. Não é na Bíblia não. Os caras que pegaram os 5 talentos, que fizeram 10, que recebeu 2, fez 4, ele foi chamado de servo bom e fiel. Servo bom e fiel. O cara foi chamado de servo bom e fiel. E teve um cara, ele recebeu apenas um talento. E aí, ao invés de ele dobrar ou exercer aquele talento, ele guardou. E a Bíblia então se chamou os que fez justo, servo bom e fiel, deveria chamar ele, e chamou ele assim, foi servo bom, servo mau e fiel? Não chamou ele de servo mau e fiel. Por quê, pastor? Chamou ele como? Servo mau e preguiçoso. Chamou ele de servo mau e preguiçoso. Entenda, porque muito provavelmente aquele cara que recebeu apenas um dom e um talento, ele não foi infiel a Deus em questão de pecado. Ele não viveu uma vida desmantelada. Provavelmente esse cara foi um cara digno. Ele tinha sua família, ele era fiel, ele fazia suas coisinhas. Mas Deus chama ele de preguiçoso. Por quê? Porque ele não cumpriu aquilo que ele deveria ter feito. Ele não fez aquilo que Deus chamou ele para fazer. E é por isso que ele foi um servo mau e preguiçoso. E talvez assim é a sua vida. Assim está acontecendo com você. Deus te deu dom, Deus te deu talento, e talvez você está vivendo uma vida justa. Talvez você é um bom marido, uma boa esposa. Talvez você é um bom funcionário na sua empresa. Talvez você é uma pessoa digna perante a sociedade, mas perante os olhos de Deus, você está sendo mau e preguiçoso. Porque você não está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Você não está usando o seu dom e o seu talento que Deus te deu para fazer a vontade dele. Você está fazendo a sua vontade. E aquilo que a gente sempre fala, provavelmente esse cara que recebeu apenas um dom e um talento, ele foi fazer sua faculdade, ele ganhou o seu emprego, comprou sua casa, o seu carro, as suas coisinhas, teve tudo. E aos olhos do mundo, não está sendo cara de sucesso, batendo palma por ele. O cara é bom, mas Deus estava chamando ele de mau e preguiçoso. O que é que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado na sua vida? O que é que você está fazendo com os dons e talentos que Deus te deu? Será que quando Deus te chamar, Ele vai olhar para você e dizer: servo bom e fiel, ou servo mau e preguiçoso? Porque você amou mais a sua vida do que cumprir os propósitos de Deus. Amém? Vamos ficar de pé para você que está acabando? O louvor pode vir? A quem estamos dando ouvidos? O que nós precisamos fazer
fazer para permanecer em pé. E você entendeu? Cuidado com quem você está dando legalidade na sua vida. Cuidado com quem você está dando ouvido na sua vida. Não se envergonhe de ser diferente do mundo. Os seus valores não estão nas suas conquistas, e sim nas suas renúncias. Não queira ser aplaudido pelo mundo, queira ser aplaudido por Deus. A quem você está dando ouvidos hoje? Feche os teus olhos, quero orar pela tua vida. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Teu Espírito Santo sempre ministra ao nosso coração, Pai. Muito obrigado pelo confronto dessa noite, Senhor. Mas nos ajuda, Pai, a não ser como aquele servo mau e preguiçoso. Nos ajuda, Pai, para que quando chegar diante da Tua presença, o Senhor nos receba não dizendo servo mau e preguiçoso, mas servo bom e fiel. Entra no gozo do Teu Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai, a abandonar o que precisa ser abandonado. Nós precisamos apenas dar ouvidos a Ti, Senhor. Mesmo que a gente possa continuar escutando várias pessoas, mas só vamos dar ouvido ao Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai, nessa noite, a sair daqui diferente de como chegamos, Senhor. Nos ajuda a ser transformados, Pai, a partir da Tua palavra, Senhor. Faz aquilo, Pai, que homem nenhum pode fazer, que é dar vida nessas palavras, Senhor. Que é dar poder de mudança, de transformação a tudo que foi ministrado aqui, Pai. Porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor diz. Que a gente possa ser obedientes, Pai, à Tua palavra, Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer.